dizer, diga amém, glória a Deus, aleluia, amém. Vire para esse irmão que está do seu lado e diga assim: o caos na minha vida nunca será um problema. O caos na minha vida revelará a minha essência. Uau, uau, uau. Quem aqui gosta de caos? Quem aqui gosta de caos? Ninguém gosta de caos. Ninguém gosta de caos. Nós não gostamos de caos. Mas os caos, eles fazem parte da nossa vida. Os caos, eles fazem parte. E quando nós olhamos para esse mundo, quando nós olhamos para essa realidade, quem está ouvindo falar de guerra aí? Alguém que não está fora do ar, né? Tem pessoas que às vezes estão fora do ar, guerra, né? O combustível vai aumentar. Opa, isso eu já ouvi. Eu vim aqui para lhe dizer que todas as vezes que Jesus chegou num ambiente de caos, Ele transformou em ambiente de calmaria, de bênção. Ele chegou e colocou tudo para fluir no propósito. Mas nós não podemos deixar de reconhecer que existe caos. Que existe caos. Mas nós também não podemos deixar de reconhecer que existe o propósito, que existe o processo, que existe um plano maior de Deus e que existe um Deus que é poderoso, fiel e que ninguém, nada pode passar aos olhos dele, porque ele está no controle de todas as coisas. Vire para esse irmão que está do seu lado e diga: o Senhor continua no controle da sua vida. O Senhor continua no controle da sua história. O Senhor continua no controle da sua família, na sua casa. Não se preocupe. Ei, existe um texto em Deuteronômio, capítulo 32, verso 4, que esse texto está ali no Cântico de Moisés. Depois você vai ler o capítulo todo, mas há aqui uma expressão extraordinária nesse texto que diz assim: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, e todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Ele é o justo e reto. Esse texto, esse versículo, ele está respondendo antecipadamente a uma pergunta muito importante. E se Israel sofrer juízo? E se Israel sofrer juízo, Deus é injusto? Responda para esse irmão que está do seu lado: não, Deus é justo. Pastor, mas por que tantas coisas estão acontecendo? Não tente entender tudo, apenas tente entender o Deus que você serve, que é um Deus completo, que é um Deus generoso, que é um Deus vivo, que é um Deus eficaz, que é um Deus que controla todas as coisas. Nessa manhã eu pregava sobre o texto de Isaías 41:10, e o Senhor está dizendo ali, respondendo ao povo, dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Sou eu que te sustento com a minha destra fiel. Quando eu estava explicando, eu estava dizendo a diferença de não temas e não se assombrar. Não temer é não ter medo, não se assombrar é não ser dominado pelo medo. Ei, presta bastante atenção. Não temas, não tenha medo e nem te assombres. Não tenha medo e nem permita com que o medo seja uma sombra na sua vida. E quando o Senhor diz: não temas, porque eu sou contigo. Eu prometi que estaria com você todos os dias da sua vida. Nem te assombres, porque eu sou o teu Deus. Não há nada, não há informação, não há nenhuma situação que aconteça que eu deixe de ser o seu Deus, porque eu sou o único que pode, eu sou o único que tem, eu sou o único que faz, porque eu sou um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Eu sei de todas as coisas, eu estou em todos os lugares e eu posso todas as coisas. Quando nós olhamos para Deus nessa perspectiva, o caos ele precisa revelar apenas uma essência, a essência de um filho que ama o Deus que serve.
A essência de um filho que confia no Deus que serve. A essência de um homem, de uma mulher que não abre mão de viver todos os planos, todos os propósitos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Agora, por que essa resposta que Deus é injusto? Não, Deus é justo. Agora, o que esse texto está informando? Que ele está informando que Deus é perfeito. Ele está informando que Deus é fiel. Ele está informando que Deus é justo em todos os seus caminhos. A Bíblia vai nos dizer no próprio livro de Deuteronômio que eis que ponho diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe. Olha que Deus tão poderoso, olha que Deus justo, olha que Deus que tem uma balança que fala, eu coloco diante de você. Você pode escolher entre a morte e a vida. Você pode escolher entre a bênção e a maldição. O que você está escolhendo? Agora não se esqueça que aquilo que você escolher vai se tornar a sua essência. A essência de um obediente, a essência de um desobediente, a essência de um que crê, a essência de um... Qual é a essência que existe dentro de você? Porque quando vier o caos, essa essência vai ser uma realidade. Agora você está diante de um Deus, eu não consigo perceber quando nós estamos diante de um Deus que é moralmente perfeito. Nós estamos diante de um Deus que é absolutamente justo. Nós estamos diante de um Deus que é fiel às suas alianças. E nós estamos diante de um Deus que nunca age de forma arbitrária. Como não reconhecer que esse é o Deus da minha vida? Como não reconhecer que é o seu Senhor da minha história? Como não reconhecer que essa essência eu quero para mim? Esse é o Senhor que eu quero para mim. Esse é o Senhor que cuida, esse é o Senhor que guarda, esse é o Senhor que fala, esse é o Senhor que protege, esse é o Senhor que vela pela minha alma, esse é o Senhor que é moralmente perfeito, que é absolutamente justo e que é fiel à aliança que faz e nunca age de forma arbitrária, mas é um Deus que ouve o seu filho, é um Deus que caminha no seu filho, é um Deus que reconhece as dificuldades de um filho. Como não querer viver essa essência? Como não reconhecer que esse Deus é precioso, que esse Deus é poderoso, que esse Deus é grande? Agora, a nossa essência, ela é revelada, seja em casa, seja na casa, seja na empresa, seja como pessoa, seja num grupo. Agora, pastor, o que é caos? Caos é quando nós estamos vivendo numa desordem. Talvez você chegou aqui nessa noite e existe alguma área da sua vida que está em desordem. Caos é quando existe alguma área da sua vida que está em desordem. A Bíblia diz que no princípio a terra era sem forma mas o Espírito pairava sobre ela. Havia um caos, havia um ambiente de caos, mas o Espírito de Deus pairava sobre aquele ambiente. Talvez você esteja aqui e a sua vida profissional está um caos. Talvez você esteja aqui e a sua vida, o seu relacionamento esteja um caos. Talvez você esteja aqui e o seu casamento esteja um caos. Talvez você esteja aqui e a sua vida financeira está um caos. Talvez você esteja aqui e as suas emoções estão um caos. Agora, quando no caos, a minha essência é revelada. É quando eu deixo de olhar para um Deus que é único, que é verdadeiro, que é o Senhor da minha vida, que é o Senhor do meu coração, que é o Senhor das minhas emoções. E aí eu começo a olhar para dentro de mim. E aí quando eu começo a olhar para dentro de mim e não reconhecer Deus, eu começo a ver realidades terríveis. Eu começo a ver orgulho, eu começo a ver prepotência, eu começo a ver tudo aquilo que não pertence ao caráter de Deus. Tudo aquilo que não pertence ao que é de Deus, tudo aquilo que não é saudável, tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que não pertence a Ele, tudo aquilo que não tem a ver com amor, tudo aquilo que não tem a ver com perdão. Meus irmãos, nós vivemos dias em que o caos parece dominar a humanidade. Tem dias que eu falo assim, hoje mesmo eu estava conversando com Gisela, minha esposa,
E eu estava conversando com ela, nós estávamos assim sentados, e eu estava assim, eu olhei para ela e falei assim: amor, eu vou te dizer com toda sinceridade, eu não sei o que seria do mundo se não fosse a igreja do Senhor Jesus. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? Se não fosse a igreja, se não fosse a igreja do Senhor Jesus, o que seria desse mundo? O que seria? Porque a igreja, ela chega num ambiente, a Bíblia diz que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas não é de uma igreja que fica parada, não é de uma igreja que fica prostrada, mas é de uma igreja que avança, é de uma igreja que rompe rumo às portas do inferno. Porque ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que avança. Agora imagina o caos que seria muito pior se a igreja de Jesus não estivesse, se a igreja de Jesus em Atos 2 ela não é implantada. Quando Jesus ele se ascende aos céus, ele estabelece a igreja na terra e ele fala: não abandone esses 4 princípios. Existem 4 princípios que precisam pautar a igreja do Senhor Jesus. É a doutrina dos apóstolos, é a comunhão, é o partir do pão e é também as orações. Se você não sabe o que te trouxe até aqui, o que te alimentou até aqui e o que te mantém de pé até aqui, talvez você não saiba o título da mensagem que você aceitou Jesus. Talvez você não saiba o título da mensagem que edificou a sua vida. Mas eu quero lhe dizer que foram aquelas palavras, foi aquele alimento que te fez permanecer e estar até aqui. Ei, doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. É isso que faz o caos não se estabelecer de forma geral, porque nós somos luz do mundo, e nós somos sal da terra, e nós viemos para iluminar onde as trevas, nós viemos para dar sabor aonde não há gosto. Então o papel da igreja, ele é fundamental no mundo cheio de caos. Se você olhar nos últimos tempos, você vai ver que nós vivemos crises econômicas. Nos últimos 15 anos houve 2 crises econômicas só aqui em Portugal. Nos últimos 2 anos nós tivemos um apagão. Quem lembra do apagão aí? Eu acho que esse é o que está mais próximo de nós, não é verdade? O apagão, doenças, né? Toda hora vem aí o Covid-19, né? Vem lá o Covid-19, todo mundo ficou alarmado. Guerras, uma atrás da outra. Quando a gente pensa que vai ter paz, teve um dia que eu falei assim: meu Deus do céu, quando a gente pensa que vai começar a ter paz, que as notícias dos jornais vão mudar, chega outra guerra, abre outra guerra. Ou seja, nós estamos vivendo num ambiente em que tem muito caos, e se a nossa essência ela não estiver assegurada em Deus, se a nossa vida não estiver firmada em Deus, se a nossa base não estiver firmada em Deus, nós nos tornaremos reféns do caos. Nós nos tornaremos reféns de tudo aquilo que está acontecendo. Agora, uma coisa é verdade: o caos ele também serve para revelar não só aquilo que nos afeta, mas aquilo que nós temos por dentro. Se você parar para pensar, uma batata, ela é rígida, e um ovo é mole. Quando você coloca na mesma água, o que acontece com a batata? E o que acontece com o ovo? Se te colocar na água quente, você enrijece ou amolece? Você se prostra diante de Deus, você reconhece o Senhor como seu único, suficiente Salvador, você se inclina perante Ele e reconhece que Ele é o Senhor da sua vida, ou você se enrijece e fala: não, agora sou eu, agora ninguém pode comigo, agora sou eu que vou fazer, agora sou eu que vou decidir, agora sou eu que vou mandar. Agora, qual é a sua reação diante de um caos? Qual é a sua reação diante de um problema? Diante de uma revelação? Você fica com fé ou você fica com dúvida? Meu Deus, será? Meu Deus, e agora? Combustível vai aumentar 19 cêntimos. Eu acabei de ler em Ageu 2:9
que o Deus que eu sirvo, Ele é o dono do ouro e da prata. Não quero nem saber se vai aumentar 19, pode aumentar até 50. O meu Deus diz na palavra, o meu Deus diz na palavra que eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua. Ah, meu irmão, quando nós entendemos, agora, qual é a minha essência? Eu não posso me deixar, qual é? Eu vou ter fé ou vou ter dúvida? Qual é a minha essência? Eu vou ter coragem, eu vou ter medo? Ah, então peraí, eu ia desenvolver minha empresa agora, não, por causa disso eu não vou desenvolver não. Eu vou lhe dizer uma coisa, é nos momentos de caos que a sua vida vai ser mais edificada. É nos momentos de caos que você mais vai prosperar. É no momento de pandemia que mais a igreja do Senhor Jesus cresceu. Que haja guerra, que haja pandemia, porque nesse tempo serve para que nós possamos nos render aos pés do Senhor. Quando tudo vai bem, nós esquecemos de Deus, nós criamos um Deus. Agora, quando tudo vai mal e esse Deus que nós criamos não serve de nada, aí nós nos rendemos ao Deus verdadeiro, ao Senhor verdadeiro, aquele que pode, aquele que é, aquele que tem, aquele que faz. Diante de um caos, é revelado a minha integridade ou é revelado a minha fraqueza? Diante de um caos, o que tem aí dentro? Você ei, presta bastante atenção, quando a água ferve, você enrijece ou amolece? Quando a água ferve, a sua essência é revelada como? Na fé ou na dúvida? Na coragem ou no medo? Na integridade ou na fraqueza? Na confiança em Deus ou na autodependência? Não, tudo que esse pastor está falando aí, não, eu já leio a Bíblia, já não sei há quanto tempo. Não. Como é que é? O que revela aí dentro? Qual é a essência que existe aí dentro? Ei, quando tudo vai bem é muito fácil nós mantermos a aparência, mas quando as nossas estruturas caem, a nossa essência vem à tona. E aí mostra o quanto nós estamos destruídos, o quanto nós dependemos de Deus. Ei, presta bastante atenção, as tempestades da vida, elas não formam caráter, elas apenas os revelam. As tempestades, as guerras, as pandemias, os apagões, elas não formam caráter, elas apenas revelam. Você quer conhecer a vida de uma pessoa? Coloque ela no momento de caos, ouve ela no momento de caos, esteja convivendo com ela no momento de caos, que você vai realmente reconhecer qual é o caráter dessa pessoa. Quem já teve experiências assim extraordinárias? Pode levantar uma mão, pode levantar duas, pode levantar até os pés, porque eu tenho todos os dias. Não é verdade? Oh glória, aleluia! Agora, qual é o Deus que você serve? O nosso Jesus, quando ele foi colocado naquela cruz, obediente até a morte de cruz. Há um momento em que ele fala para o pai dele assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas é interessante que a fala dele não fica aí. Ele diz: Pai, se possível, afasta-se de mim esse cálice, porque a água está fervendo demais. Eu imagino, né? Eu imagino que a água estava fervendo demais. Mas há uma coisa que revela a essência de Jesus. É quando ele termina o que ele começa a dizer. Ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade. Jesus estava dizendo assim: eu reconheço que o Senhor sabe o que está fazendo, eu reconheço que o Senhor sabe o modus operandi, eu reconheço que o Senhor está vendo aqui que eu estou vivendo um caos, mas o Senhor continua comigo, o Senhor prometeu, o Senhor tem propósito, o Senhor sabe o que eu estou vivendo, o Senhor sabe o que eu preciso viver. Eu quero te ensinar aqui de forma rápida 3 características que o caos revela na sua essência. A primeira é que o caos, ele desmascara aquilo que é superficial. Todo caos, ele desmascara o que é superficial. O que é superficial? Por exemplo, o jovem rico.
Ele chega diante, quem conhece a história do jovem rico aqui? Ele chega diante de Jesus e fala: Senhor, me fala como eu faço para herdar a vida eterna. Eu quero. Ele chega, se prostra, insiste, está ali diante do Senhor Jesus. Mas quando o próprio Jesus confronta um outro Deus que havia dentro dele, o que ele responde? Eu tenho aqui um Deus próprio que eu criei. Por isso é que é a parábola do jovem rico. Sabe o que aquele jovem tinha? Aquele jovem tinha tudo. Mas na realidade ele não tinha o principal, ele não tinha a presença de Deus na vida dele. Ele não tinha o temor do Senhor na vida dele. E a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da nossa sabedoria. Se você for lá para Mateus capítulo 23, nós vamos ler lá o texto do Senhor falando: ai de ti. O Senhor está falando ali com os fariseus, e o Senhor está falando com os fariseus, e Ele diz: você é um sepulcro caiado, você é lindo por fora, mas você está podre por dentro. Quando chega o caos, é no caos é que nós vemos o que tem por dentro, é no caos é que nós vemos a essência, aquilo que está na superfície. Assim que o fogo queima, assim que a água quente chega, começa a destruir, começa a dilacerar, e aí quando nós vamos ver, não sobra nada, porque o caos ele tem um grande trabalho em desmascarar aquilo que é superficial. Se é uma oração superficial, se é uma entrega superficial, se é um culto superficial, se é um caráter superficial, se é uma integridade superficial, quando vem o caos, você logo começa a detectar. A oferta da viúva, quem lembra da oferta da viúva? A Bíblia diz que havia dois grupos fazendo uma oferta em Marcos capítulo 12. A Bíblia diz que ele para olhar aquelas duas ofertas, e quando ele olha para aquelas ofertas, ele chama os discípulos e fala assim: olha, aqui uma coisa que é superficial, aqui uma coisa que é só para inglês ver. Quem conhece esse termo? Aqui alguma coisa que é só para mascarar aqui, para todo mundo perceber que eu estou bem na fita. Mas há ali um coração, há ali uma essência que me chamou a atenção. Olha, aqui há muitos ricos que estão dando muita coisa, mas estão dando sem essência, estão dando porque querem serviços. Mas há aqui uma viúva que eu encontrei nela uma graça, eu encontrei nela uma essência, eu encontrei nela algo diferente, algo diferenciado nessa mulher. Eu quero lhe perguntar nessa noite: se vier um caos na sua vida, o que Deus está encontrando em você? Está encontrando um homem disposto a dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me, Senhor, faça a sua vontade. Diante de Deus procurar a sua essência, será que ele vai encontrar verdade ou ele vai encontrar mentira? Será que ele vai encontrar um caráter ilibado ou ele vai encontrar um caráter transtornado? O que o Senhor vai encontrar? Porque é no caos que gera a nossa essência, no caos é que nós vemos. Quando o caos vem, aquilo que não é luz é trevas. É quando vem o caos que nós reconhecemos e vemos o orgulho, reconhecemos e vemos o medo, reconhecemos e vemos a incredulidade, reconhecemos se existe uma dependência real ou falsa de Deus. Existem homens e mulheres dependentes de Deus aqui? É no caos que você vai ser testado. Não é quando o ordenado entra todos os meses. Não é quando a sua conta está toda recheada e você paga tudo. É quando você não tem dinheiro e não tem nada para pagar. E quando você não tem recurso, é quando falta tudo, é que você fala: Senhor, agora é com o Senhor, agora é com o Senhor. Aí o Senhor faz alguém bater na sua porta e fala assim: toma aqui, que foi eu, o Senhor. Eu estava incomodado e algo me fez vir aqui na sua casa. Eu não sei se você já viveu isso, mas é a melhor experiência da nossa vida. É você ver a
mão de Deus entrando na sua casa, é você ver a mão de Deus entrando na sua despensa, é você ver a mão de Deus sustentando cada detalhe. Eu já tive experiências com Deus que eu passava aqui a noite toda te contando. Experiências reais, de eu não conversar com ninguém, de eu não falar com ninguém, e só Deus saber de uma necessidade, e de repente chega e a minha necessidade encaixa com aquela realidade, e eu falo assim: só pode ser Deus, não tem hipótese, só pode ser Deus, não tem hipótese, é Deus, é Deus, é Deus cuidando, é Deus cumprindo aquilo que está em Isaías 59:1, que os ouvidos dele não estão tampados para a nossa oração, e nem as suas mãos estão encolhidas para que não possa nos salvar, mas a única coisa que faz a separação são as nossas iniquidades, é a nossa falta de essência, a nossa falta de verdade, que faz com que nós não vivamos aquilo que Deus quer que nós vivamos. Mas em Lucas capítulo 12, verso 2 diz: não há nada encoberto que não há de ser revelado, e oculto que não haja de ser conhecido. Que é um outro exemplo muito simples. Quando aqueles discípulos estavam no barco com Jesus, o mar começa, a Bíblia diz que eles ficaram desesperados. Eles andavam com Deus, mas não dependiam de Deus. Eles andavam com Jesus, mas não dependia das mãos de Jesus. Eles andavam com Jesus, mas não confiava que Jesus bastava dar uma ordem ao vento, bastava dar uma ordem ao mar. Às vezes nós estamos caminhando com Deus e não reconhecemos que foi Deus que criou o mar, foi Deus que criou a água, foi Deus que criou o céu, foi Deus que criou a terra, foi Deus que criou a minha vida, foi Deus que criou a sua vida. Às vezes nós andamos e parece que nós tratamos Deus como se fosse alguém igual a nós. Eu vim aqui para lhe dizer que Deus, ele tem atributos incomunicáveis, que só Ele tem, que diferencia a mim, diferencia você daquilo que Deus é. Então, quando nós reconhecemos isso, nós vivemos realidades extraordinárias. A segunda realidade que o caos, ele gera, para revelar a nossa essência. O caos é uma excelente oportunidade para nós fazermos uma avaliação em nós. É no caos que você para pensar. É no caos que você se pergunta: onde foi que eu? O que foi que eu fiz para merecer? É no caos ou não é? Quando você está de boa, você faz essa pergunta: o que eu fiz para merecer essa praia no Algarve, pastor? O que eu fiz para merecer esse pernil recheado? O que eu fiz para merecer essa picanha bem passada? O que eu fiz para merecer esse mar maravilhoso, esse hotel de 5 estrelas? Ninguém pergunta isso, mas basta um negócio arrochar. É uma excelente oportunidade para quê? Para fazer uma autoavaliação. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que Deus de vez em quando aperta só para a gente se avaliar? O que você acha? Eu tenho certeza. Quer um exemplo? Jonas, vai para Nínive. Eu quero saber de Nínive nada, eu vou para Tarsis. Espera aí que eu vou estreitar o seu caminho. Espera aí que eu vou apertar a sua porca aqui para o negócio. Eu quero ver se você vai ou se você não vai. Veja lá, quando nós olhamos para isso, quando nós entendemos isso, tudo muda. Se você olhar, por exemplo, para o Evangelho de João, no capítulo 11, você vai ver a morte de Lázaro. Você vai ver ali que Jesus, ele demora de propósito. E logo quando ele chega, ele confronta Marta. Ele fala: não, está morto não. Está morto não. Ele apenas dorme. Aí ele pergunta: você crê nisto? Você crê que Deus está cuidando? Você crê que existe algo morto na sua vida, mas está dormindo, não está morto? Você acha que está morto, mas o Senhor veio aqui para dizer que está dormindo. Você crê nisso?
Você crê que o Senhor, que tem o controle de todas as coisas, Ele pode ativar aquilo que não está como vivo, mas está dormindo em você? O Senhor pode fazer. E quando nós olhamos isso, naquele momento você crê nisso, quando ele faz aquela pergunta, ele está fazendo uma pergunta o quê? De confronto. Ele está levando a uma autoavaliação. No Evangelho de Mateus, no capítulo 14, nós vamos ver Pedro andando sobre... É um dos exemplos extraordinários. A Bíblia diz que enquanto ele olhava para Jesus, ele fazia o que Jesus fez. Existe mais alguém que andou sobre as águas? Existe mais alguém? Só Pedro e Jesus. Enquanto ele andava, enquanto ele olhava para Jesus, ele fazia o que Jesus fazia. A partir do momento que ele começou a olhar para a tempestade, a essência dele foi revelada. E a Bíblia diz que automaticamente ele afundou. Enquanto ele olhava para Jesus, enquanto ele estava fito os olhos em Jesus, a Bíblia diz que ele caminhava sobre as águas. Ele fazia o que Jesus fazia. Ele teve o privilégio de fazer o que Jesus fez. Mas a partir do momento que ele tirou os olhos de Jesus, algo começou a acontecer. Ele começou a afundar. E quando nós entendemos isso, nós reconhecemos que Deus usa o caos para nos esculpir a imagem dele. Todas as vezes que você vê o cerco apertar, Senhor, o que precisa ser colocado em ordem? Senhor, o que eu preciso regularizar? Em 2 Coríntios capítulo 13, verso 5, diz algo muito interessante. Esse texto diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, e provai-vos a vós mesmos. Olha que texto profundo. Olha o que o texto está dizendo: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, e provai-vos vós mesmos. Será que você pode olhar para dentro de você hoje e falar assim: será que eu estou permanecendo na fé? Ou será que eu sou um ativista da fé? Ou será que eu sou um ativista eclesiástico? Será que eu sou um ativista eclesiástico? Será que eu sou um ativista que eu venho na igreja, mas eu não estou permanecendo na fé? Eu quero lhe fazer 3 perguntas agora. A primeira pergunta é: o que o recente caos que você viveu ou que você está vivendo revelou sobre você? Essa pergunta é para você agora. Diante desse caos, o que revelou? A segunda pergunta: diante desse caos, você agiu com fé ou você agiu com pânico? Você entrou em desespero, saiu ligando para todo mundo? Ou a primeira ligação que você fez foi para o céu? Quem conhece aquele louvor? O telefone do céu é a oração. O telefone do céu é de joelho no chão. Quem conhece esse louvor? Estou sozinho aqui, gente? Estou sozinho aqui hoje? Betânia, volta, estás perdoada. Estou sozinho. Quem conhece esse louvor? Não? Quem já ouviu esse louvor alguma vez? Tem irmão aqui que é do meu tempo. Tem irmão aqui que é do meu tempo. E eu costumo orar de madrugada, porque a filha é mais tranquila, né? Tem muita gente dormindo. Mas repare algo: diante do caos, você liga mais facilmente para um banco, liga mais facilmente para as finanças, liga mais facilmente para o SN, como é que é? SNS? A linha saúde, né? Queria falar a linha, como é que é a linha saúde que fala? Saúde 24, é isso que eu queria falar. O que você faz? Ou você fala assim: Senhor, o Senhor é o Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura. Da mesma forma que o Senhor curou, da mesma forma que o Senhor fez, nós declaramos cura sobre a vida do nosso filho, sobre a vida da nossa esposa, sobre a vida do meu marido, sobre a vida da minha sogra, sobre a vida da minha cunhada, sobre a vida do meu sobrinho. Oh Deus,
faltou aqui um negócio, mas o Senhor é o Senhor é o Jeová Jiré, o Deus provedor. Da mesma forma que o Senhor proveu naquele monte, o Senhor vai prover aqui também. Qual é a sua reação diante do caos? Porque o caos vai revelar a sua essência. O caos vai revelar o Deus a quem você serve, é o Deus a quem você tem dentro de você. A Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se o coração estiver cheio de dinheiro, meu irmão, o primeiro caos você vai ligar para o banco. Primeiro caos você vai pegar o cartão de crédito, vai plim plim. Agora, quando você está diante de algo, tem uma essência, você vai para os joelhos no chão e você fala: Senhor Jeová Jiré, o que está acontecendo? Provê aqui, pelo amor de Deus. A sua circunstância, a sua confiança em Cristo, ou você confia nas circunstâncias? Diante das notícias que você ouve de guerra, de rumores, de pandemia, de apagões, tem pessoas que já têm comida guardada em casa, porque diz que vai ter outro apagão. Tem pessoas que guardam dinheiro debaixo do colchão, porque diz que os bancos vão fechar. E aí nós começamos a viver num cenário, eu vim aqui para lhe dizer que isso é tudo sofisma na sua mente. Sabe o que é sofisma? É uma mentira que parece verdade. É uma mentira com características que te leva a crer que é uma verdade. E você vive o tempo todo dentro daquela realidade. Mas eu vim aqui para lhe dizer hoje que existe uma essência sendo declarada sobre a sua vida. Uma essência de fé, uma essência de perseverança, uma essência de amor, uma essência em que o Senhor jamais deixará ser tirado. E o terceiro ponto que eu quero deixar aqui para você é que o caos também, ele prepara o terreno para uma transformação. O caos é importante porque revela o que está na superfície. O caos é importante porque ele vai fazer com que nós façamos uma autoanálise. Mas o caos também é importante porque ele cria um ambiente para que eu seja transformado, para que eu seja renovado. Deus, ele não expõe a nossa essência para nos condenar. Ele expõe a nossa essência para nos transformar. Põe a mão no seu peito e diga assim: Deus não expõe a minha essência para me condenar, mas Ele me ama tanto que Ele expõe a minha essência para me transformar. Se você crê nisso, dê um glória a Deus, um aleluia. Diga para Ele: eu creio, Senhor, eu creio que isso é verdade. E eu quero te dar 3 exemplos. E esses 3 exemplos hoje, devido ao ser o Dia Internacional da Mulher, eu peguei 3 mulheres. Vamos dar uma salva de palmas para essas mulheres maravilhosas, abençoadas, né? Olha, presta bastante atenção. A primeira foi a mulher adúltera. Todo mundo esperava que Jesus iria condená-la. Ele expôs ela, expôs a essência dela, expôs toda a realidade dela, mas no final ele diz: vá e não peques mais. Sabe o que ele estava dizendo com ela? Eu não te condeno, eu te perdoo. Eu não te condeno, eu te perdoo, mas eu não admito que você saia daqui da mesma forma que você chegou. Ele está falando assim: a sua essência foi revelada aqui não para te condenar, não para te julgar, mas para que você saia daqui transformada pelo poder que há no nome de Jesus. E todos aqueles começaram não sei o que, ok. Jesus olha para aqueles religiosos todos e pergunta para eles: olha, se há aqui alguém que nunca pegou, pode tirar a primeira pedra. Aí Jesus revela a essência deles. O que a Bíblia diz? Que ninguém julgou uma pedra, revelou uma essência de pecado. E a Bíblia diz que imediatamente começaram a sair e foram embora, porque o objetivo de Jesus não é condenar. O objetivo de Jesus é transformar a sua vida, é mudar a sua história, é mudar a sua casa, é mudar a sua família, é mudar a sua essência. Ei, esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo que eu quero dar para você é da mulher samaritana. Quem conhece a história da mulher samaritana? A história da mulher samaritana é extraordinária. Por quê? Porque aquela mulher, Jesus se
a Bíblia diz que lhe era necessário passar por Samaria. Ele tinha outro caminho para fazer. E eu já fui pesquisar geograficamente. O outro caminho era mais perto. Aquele caminho era mais longo. Mas ele tinha um propósito naquele caminho, um encontro com a mulher samaritana. E quando ele está diante da mulher samaritana, ele começa a conversar, ele puxa a conversa com aquela mulher, e aquela mulher começa a revelar toda a sua vida, começa a revelar toda a sua história, e o Senhor diz: não, eu não estou aqui para te condenar, eu estou aqui para te dar a água da vida. Se você conhecer essa água, nunca mais você vai ter sede. Aquela mulher recebeu aquela água, foi transformada, regenerada, e a partir de uma mulher que tinha vários casamentos, a partir de uma mulher que era rejeitada, ela foi transformada em uma missionária que ganhou uma cidade para Jesus. O objetivo de Jesus não é expor a sua essência, mas é expor para transformar a sua vida. Quem está disponível aqui para ser transformado hoje? Quem está disponível para sair daqui com uma vida completamente diferente, completamente renovada? Quando Jesus chega na casa dos seus melhores amigos, Lázaro, Marta e Maria, Jesus expõe uma característica de Marta. Jesus diz para Marta: Marta, você está preocupada e está ansiosa. Jesus não queria expor ela, Jesus apenas queria tratar ela, queria transformar ela. Marta, você está muito preocupada, você está muito ansiosa, você está muito agitada. Para agora, você está diante de Jesus, o autor e consumador da sua vida, da sua fé e da sua esperança. Ei, repare, nós estamos vendo aqui 3 casos que o objetivo de Deus não é revelar a essência para julgar, mas é revelar a essência para transformar a nossa vida. Então o caos, ele revela o que está na superfície, o caos nos leva a olhar para dentro de nós, mas nos leva também a sair transformado depois que nós olhamos para dentro de nós. Ou seja, no meio do caos, ele nos chama ao arrependimento, ele nos chama a uma fé genuína e ele nos chama ao amadurecimento. Olha o que diz em Romanos capítulo 5, verso 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Fala assim: a minha esperança é o Senhor Jesus, a minha esperança é o Senhor Jesus. Declara isso nessa noite: a minha esperança é o Senhor Jesus. Ei, o caos para o cristão é um ambiente perfeito para que a sua fé seja purificada e para que a sua vida seja transformada. Eu vou repetir: o caos para o cristão não é um ambiente para você ficar murmurando. O caos para o cristão é um ambiente perfeito para que a sua fé ela possa ser purificada e a sua vida possa ser transformada. Ei, você quer um exemplo para que eu possa fechar? Eu quero fechar agora, que nós ainda vamos cear. A Bíblia diz que Jó, no meio do seu caos, ele declara: antes eu só te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ei, o caos na vida de Jó começou a fazer com que a visão dele fosse aberta, com que a visão dele fosse transformada. Eu vim aqui para lhe dizer que aquilo que você está vivendo não é para a sua morte, mas é para mudar a sua sorte. Ei, talvez onde você veio aqui, se é para ele, pode ser mais forte. Se é para ele, pode declarar. Deus, ele não te trouxe aqui para mudar a sua sorte, para mudar a sua vida.
Jó declara no meio do caos, Jó declara no meio da aflição. Ele diz: antes eu só ouvia falar, mas hoje os meus olhos te contemplam. Sabe o que Jó está falando? Hoje eu estou mais perto, hoje eu te reconheço mais de perto, hoje eu vejo a beleza da sua santidade, hoje eu vejo as suas mãos me carregando, hoje eu vejo os seus braços me abraçando, hoje eu vejo o seu cuidado, hoje eu vejo o seu perdão, hoje eu vejo o seu amor, hoje eu vejo os seus processos, hoje eu vejo tudo aquilo que você tem para mim, Senhor. Mas antes eu só ouvia falar que você era um Deus fiel, um Deus verdadeiro. Mas agora não, agora eu consigo ver a sua mão me guardando, a sua mão me protegendo. Ei, presta bastante atenção. O caos é inevitável, mas o que ele revela em você é poderosíssimo. Se você tem coragem, levanta a sua mão direita para o alto assim e diz: no meu pior caos vai ser revelado o meu melhor. No meu pior caos vai ser revelado a minha melhor essência. Ei, o que Deus quer mudar? O Senhor não te trouxe aqui só para você ouvir uma mensagem, só para você bater palma. A minha pergunta é, diante dessa revelação que foi exposta aqui, o que precisa ser mudado na sua vida? O que essa revelação muda a partir de hoje na sua vida? O que está na superfície precisa aprofundar. O que está dentro de você precisa ser selecionado, para que você possa ser transformado. Que em meio ao caos, possamos não ver apenas quem nós somos, mas permitir que o Senhor nos torne como Ele é. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar por um instante. Ei, presta bastante atenção. Dê a mão à pessoa que está do seu lado, por favor. Dê a mão à pessoa que está do seu lado, por favor. Nós estamos diante de um tempo em que talvez você esteja aqui, o caos esteja revelando em você o medo. Talvez o caos esteja revelando em você a incredulidade. Talvez o caos esteja revelando em você o orgulho. Eu quero te dizer para não fugir, mas se entregar. Você não vai ter uma convivência com Deus só de ouvir falar, mas eu quero que você saia daqui hoje tendo um relacionamento com Deus, de sentir Ele te abraçando, de sentir Ele te tocando, de sentir Ele te protegendo, de sentir Ele trazendo provisão emocional, provisão física, provisão espiritual. Ei, presta bastante atenção. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Ei, existe uma graça de Deus neste lugar aqui hoje. Se alguém está em Cristo, se alguém está posicionado em Cristo, se a sua mente está em Cristo, se as suas emoções estão em Cristo, se alguém está em Cristo, a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ele está falando de convicção, ele está falando de fé, ele está falando de esperança, ele está falando de um tempo novo na sua vida. Eu queria que você, junto com o seu irmão, com a mão dada, levantasse a mão dele assim, ó. Nós vamos adorar ao Senhor com um louvor agora. E eu queria que você adorasse, agora. Que você adorasse agora. E enquanto você adorar, cadeias vão ser quebradas. Cadeias do medo, cadeias das decepções, cadeias das frustrações, cadeias do passado serão quebradas agora no poder que é do nome de Jesus. Portas se abrem, eu posso ir além do impossível. Em ti não há limite. Declara isso. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a tua voz. Não temas ou nada. Declara isso, igreja. Tempestade, com a voz acalma.
portas se abrindo. Posso ir além do impossível. Em ti não há. Somente em ti, Senhor. Eu tudo posso. Igreja, declara isso mais O forte. inferno treme. A sua declaração é poderosa agora. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Em ti não há limites. Eu tudo posso. Não há limites. O inferno treme ao ouvir a tua voz. Não temas onda da tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo. Vitorioso. Declara isso, igreja. Não há o que temer, em todo tempo tu me guardas. Não temas ondas. Senhor, nessa noite, Pai, nós queremos apresentar as nossas vidas, Pai. Nós oramos, Pai, em favor de cada homem, de cada mulher, de cada família aqui representada, de cada jovem. O Senhor conhece, Pai, a vida de cada homem, de cada mulher. O Senhor conhece a nossa história, o Senhor conhece as conversas que nós temos com o Senhor nos últimos dias, nas últimas horas, na última noite. E o Senhor sabe o nível de resistência que há em nós. Mas nessa noite, Pai, nós estamos aqui nos rendendo completamente ao Senhor. Destrua todos os ídolos do nosso coração. Destrua todos os ídolos da nossa mente. Destrua todos os ídolos, Pai, que porventura tenhamos criado. Hoje nós nos rendemos, nós nos prostramos diante do Senhor, dizendo que o Senhor é o Senhor da nossa vida, o Senhor é o Senhor da nossa história. Nós não abrimos mão, Pai, da nossa essência, nós não abrimos mão da nossa fé, porque é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, somente do Senhor. Portanto, Pai, nesta noite, Pai, nós liberamos, nós, Pai, declaramos sobre cadeias, nós declaramos, Pai, sobre ordens, nós declaramos em nome de Jesus que nenhuma mente sairá daqui cativa, que nenhum coração sairá daqui oprimido, mas nós sairemos olhando para o Senhor e crendo, Pai, que não há guerra, crendo que não há apagão, crendo, Pai, que não há nenhum caos que possa revelar uma essência que não seja o Senhor nas nossas vidas. Diante das dívidas, nós iremos dizer: o Senhor é o Jeová Jiré. Diante da doença, nós iremos dizer que o Senhor é o Jeová Rafá. Diante de situações, nós iremos dizer que o Senhor é o Senhor da nossa vida, é o Senhor da nossa casa, é o Senhor da nossa família, é o Senhor dos nossos filhos, é o Senhor da nossa empresa, é o Senhor do nosso trabalho, é o Senhor da nossa vida integral, Pai. Nós declaramos, Pai, um tempo novo na vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse com seus olhos fechados e colocasse assim a sua mão no coração agora. Pode tirar a mão do seu companheiro ao lado, põe a mão assim no seu coração. Eu não posso sair daqui sem dar duas oportunidades. É muito rápido. A nossa vida é feita de decisões. Ou eu decido mudar, ou eu decido ser transformado, ou eu continuo onde eu estou, como estou e vivendo como estou vivendo. Mas Jesus tem uma proposta nova.
A Bíblia diz que se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Ele não está aqui para te condenar, Ele está aqui para te transformar. Ele não está aqui para te apontar o dedo, Ele está aqui para mudar a história da sua vida. E não existe outra forma de nós termos a nossa vida mudada, a nossa história mudada, o nosso contexto mudado, as nossas realidades mudadas, se nós não estivermos em Cristo. Então a primeira decisão que você precisa tomar, se você ainda não tomou, é de entregar a sua vida para o Senhor Jesus. E você diz: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida. Eu reconheço que o Senhor é o Senhor da minha vida, o Senhor da minha casa, o Senhor da minha história, e não há outro Deus a não ser o Senhor. Se você é essa pessoa, basta você levantar sua mão direita onde você está, e você vai estar reconhecendo. Você precisa ter uma atitude, e a atitude é de levantar a sua mão. Você reconhece que Jesus é o Senhor da sua vida. Levanta bem alto assim. Nós já temos algumas mãos levantadas. Levanta bem alto. Fique com a sua mão levantada. A segunda oportunidade que eu quero dar aqui é para você que um dia já entregou a sua vida para Jesus, mas em algum momento você se esfriou, em algum momento você saiu dos caminhos. Não importa, o Senhor não está aqui para te ajudar, para te julgar. O Senhor está aqui para transformar a sua essência. E você quer renovar a sua aliança com o Senhor? Levanta a sua mão agora, aonde você está, e você vai dizer: eu quero renovar a minha aliança, eu quero renovar a minha aliança com o Senhor. Eu não saio daqui sem a minha aliança transformada. Levanta bem alto, eu quero ver você. Eu quero ver você, eu quero ver você. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua casa. Levanta assim bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. A mão direita bem alto. Você que levantou a mão, eu não posso deixar você embora sem orar por você. Vem aqui rapidinho, não tenha receio. Se alguém está com vergonha, traz ele aqui, traz ela aqui. Pode vir. Ei, vem, você que levantou, pode vir. Declara isso, igreja. Jeová, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver. Pode vir. Irás prover de novo. Eu não vivo do que vejo. Pode vir. É noite de restauração. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Não. A tempestade e o vento, Nada vai parar. Nós vamos avançar. meu Deus, a tempestade e o vento forte a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Existem pessoas lá atrás que você falou assim. É só para você saber que é com você que o Senhor está falando. Você falou assim: eu não preciso ir lá na frente. O Senhor está te falando agora: venha, porque é diante do altar do Senhor que eu vou transformar você. Você está com vergonha, mas eu vou começar na sua vergonha. Pode vir que eu vou mudar a história da sua vida. Pode vir que você não vai sair daqui da mesma forma que você chegou. Você vai sair transformado. Pode vir. Venha, meu filho, venha. O Senhor ainda fala. O nosso Deus é um Deus que ainda fala. Nosso Deus é um Deus que ainda fala. Não para te expor, mas para mudar a história da sua vida, para mudar a história da sua casa, para mudar o rumo da sua história. Senhor, nessa noite, Pai, nós queremos apresentar a vida de cada um dos meus irmãos.
Obrigado, Senhor, porque nessa noite vários irmãos decidiram, Pai, entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Eles decidiram, meu Deus, renovar a aliança com o Senhor, porque eles não querem mais viver da forma que estão, mas eles querem serem transformados pelo Senhor Jesus. Pai, nessa noite a sua palavra foi ministrada, Pai, e a tua palavra diz, meu Deus, que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nós declaramos, Pai, novidade de vida. Nós declaramos, Pai, amizades novas. Nós declaramos, Pai, realidades espirituais novas. Nós declaramos estações novas na vida de cada um dos meus irmãos. E eu creio, Pai, que desde a planta dos pés até o alto da cabeça, a vida deles estão sendo renovadas agora, Pai. Se existe aqui na frente, Pai, alguém que esteja doente, o Jeová Rafá está entrando em ação agora. Aquele que sara, aquele que cura, aquele que muda cenários em que os homens não conseguem mudar. Existem cirurgias sendo feitas aqui agora, aqui na frente. Oh, meu Deus. Oh, Senhor, cura, transforma. Se aqui na frente, Pai, existir alguma necessidade de uma provisão, existem homens e mulheres aqui que vieram aqui, que eles só dependem do Senhor, eles não têm mais o que fazer. Nós estamos declarando Jeová Jiré sobre a vida deles. Aquele que provê, aquele que abre a porta, aquele que muda cenários, aquele que muda situações, aquele que marcou um encontro para mudar a história. Porque o Senhor vela pela tua palavra, e a tua palavra diz que aqueles que estão em Cristo, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Nós declaramos vida, e vida em abundância na vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Olha para mim aqui, vocês que estão aqui à frente. Que alegria poder saber que vocês tomaram essa decisão maravilhosa. Repita comigo uma oração, por favor. Senhor Jesus, toda a igreja vai repetir essa oração, e vocês também. Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua palavra, e a tua palavra mudou a minha vida, mudará a minha história, mudará a minha forma de caminhar. Por isso hoje eu lhe peço perdão por tudo aquilo que eu fiz que não agradou ao Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu reconheço o Senhor como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Eu renovo a minha aliança com o Senhor hoje, porque eu quero viver eternamente ao seu lado. Amém? A Bíblia diz que neste momento há uma festa no céu. E se há uma festa no céu, olha para mim aqui. Se há uma festa no céu, tem que haver uma festa na terra. Se há uma festa no céu, tem que haver uma festa na terra. Vamos preparar uma festa aqui. Vocês olham para cá, porque nós estamos preparando uma festa. Olha a festa aí que está sendo preparada. Vira. Isso. Olha a festa que nós vamos preparar aqui para receber esses irmãos que tomaram essa decisão, e mostrar para eles que essa família é uma família abençoada, é uma família amada. Eu vou contar até 3, e no 3 vocês vão virar para trás, e eu vou apresentar para vocês uma família. Essa família é o seguinte: ela não é perfeita, mas ela é uma família apaixonada por Jesus. Ela é uma família que não vai abrir mão da vida de vocês. É uma família que vai abraçar vocês e vai caminhar com vocês, e vai apresentar Jesus para vocês, e vai fortalecer vocês nos dias da angústia, vai ligar para vocês, vai estar ao lado de vocês em todo o tempo. Então vamos lá? No 3 viram para trás, ok? 1. Cadê festa? 2. 3. Sejam bem-vindos ao novo. Declara isso.
de Jesus. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Nesse momento você já está recebendo a ceia. Você já está recebendo a ceia do Senhor. Esse momento é um momento maravilhoso. É um momento em que nós olhamos e relembramos tudo aquilo que Jesus fez por mim, por você. Tudo aquilo que Jesus fez pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família. E é maravilhoso poder reconhecer Ele como o Senhor da nossa vida. Ah, meu Deus, como eu amo esse Senhor Jesus. E eu queria que você olhasse para esse cálice agora. E que você trouxesse a memória do dia que Jesus te resgatou. Eu queria que você trouxesse a memória agora de onde Jesus te tirou, de onde Ele te transportou. Eu não sei de onde você veio, eu não sei onde Jesus te alcançou, eu não sei onde a palavra dele te alcançou, mas eu sei que Ele te alcançou. E hoje nós estamos gratos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E eu quero frisar que o que te tirou deste ambiente, o que te transportou deste ambiente que você estava quando conheceu Jesus, foi esse amor de tal maneira. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Senhor, nesta noite, Pai, nós te damos honra, nós te damos glória, nós te damos louvor. E nós dizemos, meu Deus, que nós somos gratos pela salvação. Nós somos gratos por sermos alcançados pelo Senhor, Pai. E nesta noite, Pai, ao comermos do pão e ao bebermos do sumo de uva, nós estaremos, Pai, relembrando tudo aquilo que o Senhor viveu naquela cruz. Mas nós não esqueceremos, Pai, que o Senhor já ressuscitou e vivo está e prometeu nos buscar. E por isso, Pai, diante dessa realidade, nós temos uma autorresponsabilidade de sermos santos como o Senhor é santo. Por isso, Pai, nós pedimos perdão por todos aqueles pecados que cometemos, Pai, seja no falar, seja no pensar, seja no agir, mas que nós possamos, Pai, sair daqui completamente renovados e transformados pelo poder que há no nome de Jesus. Se você crer, diga amém. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 em diante, diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos. Semelhantemente, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, fazei isto em memória de mim. Tomamos. Celebre, celebre, celebre. Os pecados que nos traz restauração. Declare isso, declare isso. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E nos faz Estenda as suas mãos. aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
celebra Ele, celebra Ele. Se Ele é o Senhor da sua vida. Senhor, nessa noite, Pai, nós te damos honra, nós te damos glória, Pai. E te agradecemos, meu Deus, porque mais uma vez o seu nome foi exaltado, adorado e glorificado. Eu louvo a Deus, Pai, pela vida de cada família, pela vida de cada homem, pela vida de cada jovem. E declaro, meu Deus, uma semana abençoada, uma semana guardada, uma semana protegida. Que durante essa semana, Pai, a nossa essência seja revelada como filho, seja revelada, Pai, como filhos do Senhor, obedientes, homens e mulheres cheios de fé, Pai. Nós cremos, meu Deus, no favor do Senhor sobre nós durante essa semana. Por isso, Pai, nós oramos, Pai, e abençoamos com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E a igreja diz: amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. E você que está aqui, olha para isso, a igreja toda agora saindo. Que momento maravilhoso, que momento precioso. Comunhão. Dê aí um tchau para as pessoas de casa. Dê aí um tchau para as pessoas de casa. Dê aí um tchau para as pessoas de casa. Celebre com eles. Celebre com eles, celebre com eles. Isso, olha aqui, corta para essa câmera aqui minha. Corta para essa câmera minha aqui, por favor. Isso. Que Deus abençoe você e uma boa semana em nome de Jesus.